O Bitcoin disparou mais de 26% nos últimos dias e se tornou um dos principais investimentos do ano de 2023 no que diz respeito à rentabilidade. Mas você sabe o que está acontecendo com o principal criptoativo do mercado e por que ele está tão otimista assim para esse ano? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos atualizar um pouco da tese de Bitcoin, porque nos últimos dias a gente viu uma disparada do criptoativo saindo da faixa de 16, 17 mil dólares, onde ele ficou por quase 3 meses, e vindo testar os 21 mil dólares na noite de ontem. Então eu quero compartilhar com vocês e mostrar um pouco da nossa visão aqui da Rock Trade em relação ao Bitcoin e ao mercado de criptoativos no ano de 2023, dado que o cenário macroeconômico tem influenciado demais, né, nessa criptomoeda. Então a gente vai dar uma atualizada do que o mercado está olhando para o ano de 2023 no que diz respeito à macroeconomia e o mercado de criptoativos. Mas antes quero convidar você a clicar aqui no nosso link e se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like também se você gosta do Palavra do Investidor no formato no qual a gente vem fazendo. Eu recebi vários feedbacks positivos que vocês estão gostando desse formato. Eu também vou mostrar aqui hoje um pouco de análise técnica, trazendo análise do S&P 500, do Bitcoin e também aqui do Ibovespa e do dólar. Então fique comigo até o final que a gente vai passar um overview de todo o mercado para saber como que estamos e para onde iremos nos próximos dias, semanas e meses. Então deixa o seu like aí. Comenta aqui se você está gostando e vamos ao vídeo. Então, pessoal, começando, né, pela análise macroeconômica, é importante vocês terem esse panorama geral do que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, China, para que a gente possa chegar no mercado de criptoativos, porque nos últimos anos esse mercado acabou se tornando bem correlacionado com o mercado americano. Então, trazendo primeiramente, né, sobre o que aconteceu na semana passada. Semana passada tivemos o CPI, que nada mais é do que os dados de inflação dos Estados Unidos vindo em linha com o esperado. Então está acontecendo, na verdade, uma releitura do mercado no sentido de inflação. Os analistas estão deixando de olhar um pouco mais para a inflação, porque tudo indica que ela sim chegou no topo, né? Estamos com uma inflação americana em torno de 6,5%. Então o mercado deixa de lado já a inflação, vê que ela está numa tendência de queda e começa a olhar o crescimento. Então o mercado já começa a estimar quais serão a lucratividade das empresas e como que serão os lucros para o ano de 2023 nos principais ativos do mercado. Então, muito importante, começamos na semana passada a temporada de balanços lá nos Estados Unidos, com os principais bancos, né, alguns já soltando os seus guidances, que é muito importante você olhar o guidance, nada mais é do que a projeção, o que o banco espera para a economia no ano de 2023. Os dados não são nada animadores, a maioria dos bancos falando realmente que uma recessão está por vir ou já chegou, que o crescimento será afetado nesse ano, mas o que de fato o mercado está olhando é para onde, né, a taxa de juros dos Estados Unidos, dado que a inflação já está em tendência de queda, qual será a taxa terminal da inflação nos Estados Unidos, que hoje está entre 4% e 4,5%, 4,25% e 4,5%. Então a gente está de olho, porque na próxima reunião, que será agora dia 1º de fevereiro, 91% do mercado aposta em uma alta de apenas 0,25%. E se você olhar nas próximas reuniões, em março, também está dominando essa probabilidade de mais um aumento de 0,25%, e na próxima reunião mais um aumento de 0,25%. Aqui ainda está bem indefinido se mantém em 5%, né, 4,75% ou 5%, ou aumenta mais 0,25%. Mas tudo indica que chegaremos a uma taxa terminal de juros nos Estados Unidos, né, que é equivalente à nossa Selic aqui, entre 5% e 5,25%. Então o mercado já tem precificado qual é a taxa terminal. Basta agora saber se a inflação realmente continuar nessa tendência de queda, se nós teremos ali, quando começaremos e por quanto tempo ficaremos com a taxa alta, né? Que isso é muito importante, porque a taxa alta ela acaba machucando demais a nossa economia, né? E a economia americana no caso, e também as demais economias, porque dado uma taxa de juros tão alta, isso acaba tirando os dólares aqui do nosso país, os investimentos do nosso país, e o pessoal acaba
colocando isso em juros americanos, porque ganhar 5, 6% ao ano em dólares não é nada mal, né? Então isso é muito importante, o mercado começa a olhar o crescimento das empresas, a estimativa de lucro para esse ano, para saber se de fato teremos uma recessão mais forte, dado o encolhimento dos lucros das empresas, ou se teremos o que eles chamam de soft landing, ou um pouso mais suave, no sentido de conseguir controlar a inflação com uma taxa de juros alta, mas sem causar uma recessão tão forte no caminho. Então isso é muito importante, o mercado está de olho na inflação, está de olho na taxa de juros, e isso acabou afetando, né, no S&P 500. Então no S&P 500 a gente viu, né, tanto a Nasdaq quanto a S&P 500, só que agora a gente começa a olhar um pouco mais para o S&P e não para a Nasdaq, porque a Nasdaq ela tende a sofrer um pouco mais, dado que a composição das suas ações, na grande maioria, está ligada nas ações das Big Techs, né, ou as FANGs, que são aquelas ações de tecnologia que acabam sofrendo mais no ambiente de taxa de juros mais alta. Então a gente começa a olhar para o S&P 500, ele começa a ditar para nós qual será o ritmo do mercado americano e, é lógico, o ritmo do mercado mundial. E olhando aqui num gráfico semanal para o S&P 500, a gente vê uma tendência de queda clara, né? Um canal de baixa muito bonito, inclusive, né? Que ele veio testar aqui a média de 200 períodos e voltou. E ele acabou fazendo um fundo mais alto, né? Então, quando a gente fala que um fundo foi feito mais alto, isso quer dizer o quê? Que a tendência está começando a ser revertida. Como que essa tendência é confirmada? Ela é confirmada a partir do momento que você rompe o pivô anterior. Então, no caso, o S&P 500 ele teria que passar aqui dessa região de 4.100 pontos aproximadamente para confirmar de que essa tendência de baixa, ou esse canal de baixa, de fato está acabando. Isso é muito ainda complexo, porque o mercado inteiro está olhando para isso, né? E as projeções indicam para uma recessão, e se tem uma recessão, taxa de juros mais alta, não faz sentido a S&P 500 subir, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que ficar de olho. Isso é o gráfico semanal. Se você trazer para o gráfico diário, fica mais claro isso, né? Porque no gráfico diário, a média de 200 períodos está realmente tocando no último candle que foi feito na sexta-feira, no dia 13. Então hoje é feriado nos Estados Unidos, mas próximo pregão, que é amanhã, é muito importante, porque se ele vier realmente a romper isso com força, com volume, né, com perspectiva realmente de que os investidores estão acreditando que o pior e o fundo já foi no S&P 500, poderemos ver realmente ele vir buscar outros patamares aqui para cima, dado que ele fez essa mudança de tendência. Ainda é muito cedo para falar, essa semana ainda temos alguns dados muito importantes, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Na China teremos ali o PIB do quarto trimestre, teremos outros índices de atividade na economia chinesa, que também dita muito como será o mercado aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e também nos Estados Unidos teremos alguns dados que serão disparados essa semana. Então é uma semana muito importante para o S&P 500, e isso acabou animando os mercados de todo mundo, porque dado que o S&P 500 volte a uma tendência de alta, dado que o mercado americano volte realmente a crescer e as ações comecem realmente uma tendência de alta, o Bitcoin ele é um dos principais ativos também a serem considerados nesse cenário, dado que o Bitcoin hoje ele foi considerado colocado dentro de uma cesta de ativos pelos principais agentes de mercado como um ativo de risco, da mesma forma como que é uma ação da Apple ou uma ação da Microsoft. Então, se o S&P 500 e se as bolsas americanas começam com essa tendência de alta, com essa virada, né, de chave, provavelmente os criptoativos também começarão a andar. E dado a esse cenário, também a gente soma que o nosso halving, né, o halving do Bitcoin está chegando, e a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Mas eu quero mostrar aqui novamente como foi nos últimos dias, né? Eu peguei aqui o gráfico de 6 meses colocando o S&P 500, né, a Nasdaq e o Bitcoin, sendo que a Nasdaq está em azul, o S&P 500 em verde e o Bitcoin em amarelo. Então a gente pode ver realmente uma correlação, né? Só que o Bitcoin disparou bem mais do que do que as outras ações nesse cenário, né? Então a gente considera o Bitcoin como se fosse um índice. Então ele subiu muito, né? Se você colocar somente aqui no year to date, você vai ver que ele subiu mais de 19%, enquanto a Nasdaq e o S&P subiu em torno de 6% e 4%. Olhando ainda por longo prazo, no último ano, a gente vê uma correlação, claro, olhando para a volatilidade do Bitcoin, que é bem mais alta que a volatilidade dos
índices, né, S&P 500 e Nasdaq. De qualquer forma, você vê ali uma correlação e você vê que o Bitcoin realmente engrenou numa tendência de alta, subindo mais de 26% somente em alguns dias. Na semana passada, só para vocês terem uma ideia, foi 21%. E essa semana já começou também com quase 1% de alta. Na outra semana, mais 3% de alta. Então, o Bitcoin, que vinha de uma queda bem forte do mercado, né, chegando a cair aqui mais de 65% desde o seu topo histórico, realmente uma queda muito forte, começa a dar sinais, inclusive com volume, né? Olhando aqui nessa semana passada, vimos um volume um pouco maior na compra, né, de criptoativos, principalmente no Bitcoin. A nossa média de 200 aqui ainda está abaixo, ou seja, estamos trabalhando ainda abaixo da média de 200 períodos, mas foi realmente um divisor de águas essa semana passada, porque mostrou que volume está aumentando no principal criptoativo, o S&P 500 chegando ali em ponto super importante para a gente saber se realmente teremos esse rompimento dessa tendência de alta, né, tendência de baixa que vem vindo desde o ano passado nos principais ativos da Bolsa Americana. Então, Bitcoin vindo muito bem nesses últimos dias. Eu vou mostrar inclusive alguns indicadores que nos mostram que ele está realmente fazendo um fundo de mercado, mas antes eu quero mostrar um pouco do cenário Brasil, mostrar um pouco de como que está o nosso Ibovespa, as nossas rentabilidades e depois eu trago o Bitcoin mostrando ali alguns indicadores que mostram qual é o cenário atual do Bitcoin, né? Mas trazendo aqui para vocês como que está a nossa rentabilidade no momento, né? Então o Ibovespa nesse exato momento, no mês, ele acumula 0 a 0 ali praticamente, 0,46 de queda. Nossas carteiras estão indo muito bem. Nossa carteira de criptoativos, né, indo mais de 22% de rentabilidade nesse mês. O Bitcoin acabou subindo 26%. Nasdaq, né, Bolsa Americana, subindo 5,85%. Nossa carteira subindo 7,48%. E as nossas carteiras Brasil indo bem melhor do que o índice, com destaque para Big Rocks com mais de 6% de rentabilidade positiva. Vindo aqui para o Ibovespa, né, trazendo para um gráfico semanal, quero mostrar também que estamos numa região muito importante do Ibovespa. O Ibovespa ele acaba andando um pouco, né, conforme o S&P 500 e conforme a China, né, são dois mercados que acabam afetando demais o mercado brasileiro, né? Então, principalmente a China, que nos últimos meses subiu praticamente 30%, 40%, e isso acabou puxando essa alta do Ibovespa nas últimas semanas aqui no finalzinho. Mas se você ver, ainda estamos em um canal de baixa. Ele chegou a fazer um falso rompimento aqui em meados de outubro, naquele período de eleições ainda, alta volatilidade, então ele voltou para dentro do canal. Só que se você olhar aqui, ele fez um fundo aqui próximo dos 96 mil pontos ali em julho no gráfico semanal, e depois ele fez aqui um topo, um fundo, né, mais alto que o fundo anterior. Isso caracteriza sim uma mudança de tendência, mas como o mercado, e como aqui, se vocês olharem a liquidez, né, o volume vem caindo, isso pode ser sim um falso rompimento. Então, nos últimos dias a gente viu que houve uma mudança de narrativas, né? Deixou de lado um pouco a questão política e a questão econômica e veio à tona a questão das americanas. Vocês devem ter acompanhado tudo o que aconteceu com as ações americanas nos últimos 3 pregões. Realmente é algo muito triste, né? Ver que o mercado brasileiro ainda está sujeito a esse tipo de falha, né, bem grotesca que aconteceu nos mercados. Ainda bem, não tínhamos americanas em nenhuma das nossas carteiras, mas muita gente acabou perdendo dinheiro com isso, inclusive os próprios investidores da Americanas. Isso, apesar de não causar, a meu ver, né, uma bancarrota, ou seja, uma quebra em massa de outros ativos do mercado, né, por estarem comprados em americanas, né? Mas a gente vê que deu realmente um impacto bem forte, inclusive nos mercados, uma volatilidade maior, uma queda grande nos últimos 3 pregões. Tudo indica que depois de sexta-feira, né, pós-pregão, que foi feito o pedido de recuperação judicial, nesse exato momento, Americanas cai 41%, depois de cair quase 80% na quinta-feira, e depois na sexta ali por um pouco de especulação, né, principalmente de pessoas físicas. Ela chegou a subir mais 50%, depois no final do dia chegou a fechar ali com uma alta de 15%, mas hoje, devido à recuperação judicial que foi feita na sexta-feira, ela cai mais de 40%.
e tudo indica realmente de que ela terá problemas com a sua liquidez, com a sua rentabilidade e principalmente com a sua alavancagem, dado que se ela realmente vai tirar todos esses lançamentos da conta fornecedor e levar isso para a dívida, que de fato, meu entendimento é que é uma dívida sim, se você vendeu a sua carteira de fornecedores para um banco, você não deve mais para os fornecedores, você deve para o banco, então isso é uma dívida financeira, e se for uma dívida financeira, com certeza os bancos exigirão uma taxa de juros muito mais alta para financiar as atividades da Americanas, e é aí onde pega, né, para ela, porque se ela não tiver esse financiamento para fluxo de caixa do seu dia a dia, realmente, como é um segmento de mercado onde ela precisa de muito capital de giro, dado que a rentabilidade é muito baixa desse setor, concorrência muito absurda e desonesta, inclusive, eles vão ter que se financiar a um custo muito mais alto, e isso de fato impacta na rentabilidade da Americanas e até na inviabilidade do negócio. Então, realmente, algo muito triste acontecendo no mercado brasileiro, mas de qualquer forma, dei o nosso overview aqui, também esclarecemos que não temos Americanas em nenhuma das nossas carteiras. Quero mostrar um pouquinho do Ibovespa agora no curto prazo, trazendo aqui para o gráfico diário, né? Então vocês podem acompanhar aqui, que eu até excluí esse canal aqui para ficar mais claro para vocês. Foi de maneira leve, mas sim ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior. Esperamos talvez uma correção até próximo aqui dos 108, 107 mil pontos para continuar a sua tendência de alta. Acreditamos que o Ibovespa é para cima no curto prazo, acreditamos que todos esses ruídos políticos que aconteceu nos últimos meses, dado o cenário de hoje, né? A gente nunca pode falar o que pode acontecer amanhã, porque podemos ter qualquer mudança, mas sim, teremos ali, dado toda a abertura econômica na China, um Ibovespa para cima, buscando aqui os 120 e até os 130 mil pontos no curto prazo. Já o dólar, né, ele passou um bom tempo nessa região lateralizada, né, uma alta volatilidade ali entre 5,15 e 5,50, e ele hoje se encontra aqui nessa região de 5,14, 5,15, então o dólar bem lateral ainda. Se você trazer mais para o curto prazo, num gráfico diário você pode ver uma queda bem forte do dólar nos últimos dias, hoje uma leve recuperação, dado também que estamos com feriado nos Estados Unidos, então a liquidez é muito baixa hoje aqui no mercado brasileiro, mas um dólar que acabou rompendo essa região aqui, né? E pode vir buscar aqui os R$ 5, mas é claro que ele vai fazer aqui talvez algum pullback antes de vir buscar esses R$ 5, e dado também que esse rompimento não foi dos melhores, né? Até que a gente teve um volume aqui acima da média, depois uma confirmação do rompimento, mas de qualquer forma tem que ficar de olho, porque o dólar ele está muito traiçoeiro nos últimos tempos aqui, vindo buscar essas duas faixas de preço entre 5,15 e 5,50. Se ele vier buscar os R$ 5, depois veremos quais serão os próximos alvos para baixo, dado que não temos há muito tempo um dólar abaixo dos R$ 5, né? Então teremos que ver, acompanhar aqui para onde vai o dólar no curto prazo. E agora, para finalizar, eu quero trazer os indicadores que eu falei para vocês dos criptoativos, né, principalmente do Bitcoin, que mede como que está o otimismo dos investidores no curto prazo em relação à criptomoeda, e acabou mudando nos últimos dias. Vemos aqui alguns sinais de que a inversão da tendência de queda vem chegando ao final. Ainda é muito cedo para falar isso, a gente acaba tentando antecipar alguns movimentos para pegar os melhores momentos, né, e a maior rentabilidade dos criptoativos, mas de qualquer forma tem que ter cautela ainda, porque ainda não estamos confirmados. Mas aqui é uma medida, né, um modelo de stock to flow, ele basicamente mede aqui um preço dado à escassez do Bitcoin e dado ao preço dele, né? Então se você olhar aqui o fluxo, né, se você ver esse mapa de calor, ele mostra muito claramente quais são os fundos de mercado. Os fundos de mercado são feitos pelo azul claro aqui, como vocês podem ver, né? Antes aqui o azul claro e aqui também e aqui também. Então tudo indica que no curto prazo a gente está começando a ver realmente ele dar uma guinada para cima, vindo buscar aqui os patamares acima da média e acima do que é considerado o valor justo de mercado dado esse indicador. Ainda é muito cedo para dizer, mas se vocês olharem no passado, vocês vão ver realmente que estamos próximos de um fundo de mercado. Dado que o nosso halving, né, que é quando corta a rentabilidade
mineradores pela metade, e isso faz com que a escassez do Bitcoin aumenta, fazendo com que ele se torne mais raro ainda. Isso faz normalmente com que o preço dele aumente, né? Então estamos próximos ali, estamos a quase 12, 13 meses do próximo halving, que vai acontecer por meados de 2024, em torno de abril ou maio, né? Então tem que ficar acompanhando de fato, porque antes de todos os halvings há sempre uma disparada nos preços. O mercado não espera chegar ao halving para disparar, ele dispara sempre antes do halving. Nesse mapa de calor, olhando pela média de 200 períodos também, né, de 200 semanas, nós podemos ver que os fundos do Bitcoin, feitos aqui em azul quase roxo, né, aqui azul quase roxo e aqui também azul quase roxo. Estamos trabalhando abaixo da média de 200 períodos semanais, mas, de novo, ele está aqui mostrando realmente uma reversão da tendência de baixa. Como eu disse para vocês, ainda é muito cedo para avaliar se o Bitcoin de fato vai fazer essa reversão de mercado, mas já temos alguns indicadores começando a dar sinais de que isso pode estar acontecendo. Mas me diz aí, você investe em Bitcoin, você está comprado, você vendeu tudo nessa queda, nesses últimos meses, que ele passou praticamente 3 meses no 0 a 0 ali em torno de 16, 17 mil dólares, ou você está comprando mais bitcoins? E fala também se você está investindo na nossa carteira Smart Crypto, que só nesse mês, como eu disse para vocês, mais de 20% de rentabilidade. É claro, estamos no negativo comparado aos últimos 12 meses, né, devido ao fato de que com o mercado de criptomoedas caindo mais de 60%, todos os criptoativos acabaram caindo. Mas se você ainda não é um bom momento para você entrar e pegar, junto com os nossos algoritmos, quais são os criptoativos que estão com maior probabilidade de tendência de alta. Eu espero que vocês tenham gostado desse Palavra do Investidor. Convido vocês a deixar o like aqui novamente, curtir se vocês estão gostando, comenta se vocês também gostaram dessa análise que foi feita. Nos vemos na próxima segunda-feira em mais um Palavra do Investidor. Desejar uma ótima semana de negociações para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!